O sexto episódio da segunda temporada de Os Anéis de Poder chegou, então bora pra nossa análise de primeiras impressões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre o sexto episódio da segunda temporada de Anéis de Poder, que começa aquela grande batalha que nos foi antecipada nas entrevistas da produção, falando que seria uma parada revolucionária pra TV. Esse, na minha opinião, é o melhor episódio da temporada até agora, porque ele caminha muito com as coisas de uma forma que aumenta o ritmo da série, que era o que vinha me incomodando desde a primeira temporada. Então bora começar com o Arondir. O Arondir basicamente está andando ali pela floresta, ele encontra 3 orcs desertores, ele encontra simplesmente uma mina de ouro, porque um desses orcs estava carregando um mapa com praticamente, aparentemente, os planos do Adar. Tinha não só ali Eregion mostrando que era a intenção do Adar de invadir, que isso é uma coisa que já dá pra gente suspeitar pelo caminho dele, entendeu? A gente não, a gente já sabe, né? Mas tô falando do Arondir. Daria pras pessoas ali suspeitarem, os elfos e tudo mais, que ele estava querendo ir pra lá só pelo movimento do exército, isso aí não é segredo. Mas tinham algumas marcações naquele mapa que o Arondir pegou, marcações essas que podem revelar o plano completo do Adar, de onde invadir, com quem invadir, e pode fazer com que isso chegue nas mãos, provavelmente vai chegar nas mãos do Elrond, e com que os elfos se armem para essa batalha já sabendo todas as táticas do Adar. Então é bem interessante que do nada o Arondir achou a mina de ouro e vai agora juntar o núcleo dele, do Isildur, com o núcleo da Galadriel, do Elrond, porque eles vão caminhar para o mesmo lugar. Agora que ele tem uma informação preciosíssima dessa batalha, ele precisa entregar aos elfos superiores a ele. Agora nós chegamos em Eregion com um arco também bastante interessante neste episódio especificamente, é o que já vinha acontecendo aos poucos, mas aqui muito evidente, né, que é o Anatar tentando fazer com que o Celebrimbor passe a desconfiar do próprio julgamento dele. Então o Anatar vai confundindo o Celebrimbor para que o Celebrimbor mesmo não confie mais na própria intuição, né? Porque o Anatar sabe que aos poucos ele está gerando uma desconfiança. O Durin já falou contra o Anatar pro Celebrimbor, o Celebrimbor está enfrentando mais o Anatar, então o Anatar tem que agir. E a melhor maneira dele fazer com que o Celebrimbor volte a ser mais manipulado por ele é fazer com que o Celebrimbor não confie em si próprio, algo que ainda não estava acontecendo. Então, o primeiro ponto, ele já tinha colocado os outros ferreiros meio que contra o Celebrimbor, não contra, mas indicado que o Celebrimbor está passando por muita coisa, está mudado e tudo mais. E a Myrddania justamente fala isso, né? Ela fala que ele tá um pouco irritado, e aí ele esquece o nome dela. Essa é a primeira das manipulações do Anatar neste momento, para fazer com que o Celebrimbor passe a desconfiar do próprio julgamento. Ele faz isso, o Celebrimbor não lembra o nome dela por nada, ela fica chocada, todos os outros ferreiros ali eles saem, e no momento em que eles saem, que eles não conseguem mais ouvir a conversa do Celebrimbor com o Anatar, o Celebrimbor lembra o nome dela. Então ele fica tipo, puta, eu tô maluco, como que eu pude esquecer o nome dela, que é um nome tão claro, né? Tipo, ele lembra com clareza logo depois que ela sai. Então aí era o Anatar manipulando ele, e logo na sequência nós temos a outra situação que ele fala: pô, hoje de manhã eu não consegui encontrar o meu martelo que fica ali. E aí o Anatar fala, esse martelo que está ali? E ele olha e o martelo tava lá, só que na cena anterior o martelo não estava lá, né? Então de novo é o Anatar manipulando as coisas, usando suas habilidades pra esconder, pra criar ilusões, justamente para o Celebrimbor falar, mano, eu tô enlouquecendo. E aí nisso, ele vem do martelo que estava no lugar onde deveria estar e ele antes não tinha visto, esquecendo o nome da assistente direta dele, ela que falava com ele dos assuntos que chegavam em Eregion, ela que é a correspondente entre os exércitos, os militares de Eregion e o Lorde de Eregion, que é o Celebrimbor. Então ele esqueceu o nome da pessoa mais próxima a ele nestes assuntos de trabalho e tudo mais, nesses assuntos de reinar em Eregion. Então, porra, como que ele vai confiar nele próprio se ele não lembra dessas coisas simples, tá ligado? Isso é uma tática muito interessante. De novo, tudo que tá rolando com essa manipulação do Sauron desde o primeiro episódio da segunda temporada tá me agradando demais, assim, é um show de bola, e o ator também tá mandando muito bem. E nisso, ele conversa com o Celebrimbor, né, o Anatar ali, só os dois, pra variar um pouco, toda vez só os dois, e fala, ó, e o Celebrimbor fala, a gente tem que forjar esses anéis, eu não tenho mithril, eu errei pra caramba já, não sei o que lá, mas eu preciso forjar esses 9 anéis. E aí eu não posso cuidar de Eregion, ele deveria tomar as decisões de Eregion, ele só fala isso. Aí o Anatar já sai e fala, ele falou pra eu cuidar, ele falou nada, mas é conveniente pro Anatar, ele já conseguiu isolar o Celebrimbor do resto das pessoas ali, dos elfos, então ele vai tomar as decisões. O pessoal fica meio cabreiro em relação a isso, mas ninguém abre a boca pra falar, né? Nem o líder ali o comandante dos exércitos dos elfos de Eregion fala alguma coisa, porque todo mundo vê ele muito próximo do Celebrimbor e acha que ele realmente tem essa voz ativa. E aí depois chega um corpo de um elfo marcado com onde ele está,
que é justamente para o próprio Anatar, né? Isso é um recado do Adar para o Anatar, descobrindo que o Sauron está ali em Eregion no primeiro episódio dessa temporada. O Halbrand foi lá em Mordor e falou para o Adar que o Sauron estava em Eregion, né? Então é tudo parte dessa manipulação. E o Sauron manda esconder esse corpo das outras pessoas para que ninguém saiba que eles estão sob ataque, para ninguém desconfie de nada. E ele sabe que esse recado é tudo parte do plano dele. Ou seja, ele vê isso, ele sabe que é o Adar caçando ele e ele sorri porque o Adar está mordendo a isca. Então no primeiro episódio dessa temporada, ele falou pro Adar: o Sauron tá em Eregion, você precisa entrar em guerra. Agora o Adar simplesmente levou um puto exército de orc pra Eregion. O Sauron não tem exército, ele está manipulando todo mundo apenas com essas palavras e com os anéis que ele está criando. Só que no ponto em que, caso os orcs percam o Adar, eles precisarão de uma nova liderança, né? E a liderança que vai surgir para eles é óbvio que é o Sauron, tá bom? Então ele já está conquistando o exército dele, o Adar está levando de bandeja ali, senhor, está servido, né? E aí nós passamos para o Adar em conversa com a Galadriel, numa cena que mostra muitos dos shots, né, dos ângulos de câmera, do cenário, tudo, que é bem parecida com a situação que eles tiveram na primeira temporada, só que invertido. Naquela época, o refém era o Adar, o prisioneiro era o Adar, enquanto a Galadriel estava interrogando, e aqui é o contrário. E aí, ela tá muito desconfiada, chamando ele de orcs, caralho, sem respeito nenhum, a Galadriel odeia os orcs, isso é bem da hora, bem engraçado até. E ela continua, né, não quero me juntar a você, não sei o que lá, até que o Adar simplesmente inventa um plano do nada. Ele mostra a coroa que era de Morgoth, que depois seria usada por Sauron como sucessor do Lorde das Trevas, né, o novo Lorde das Trevas, o novo mal da Terra-média, e fala: com essa coroa aqui eu matei o Sauron temporariamente, mas se a gente somar o poder dessa coroa com o poder do seu anel, que os anéis dos elfos eu descobri aí, eu ouvi falar que curaram, né, o seu povo, a gente pode matá-lo. Ele não sabe nada dos anéis, ele não sabe a essência dos anéis, não sabe como funciona. E esse plano, ele sabe provavelmente que não vai dar certo, tá? Mas ele usa isso pra manipular a Galadriel. E ele quer o anel também porque talvez funcione pra ele, é um item também de maior poder pra ajudar ele a ter mais chances contra o Sauron. Só que ele usa isso principalmente pra manipular a Galadriel, ela escuta, ela acredita um pouco nisso e aí ela já baixa a guarda e já simplesmente revela tudo pro Adar. Algo que motivaria no final do episódio, já vamos falar aqui agora, a traição dele em relação a ela. Ele estava manipulando a Galadriel para descobrir onde está o anel, para descobrir mais coisas, né? Se o Halbrand realmente é o Sauron, ele queria ter essa confirmação que ele já estava suspeitando, e ela entrega tudo isso de bandeja para ele, e ele fala: não preciso mais de você, eu vou tomar o anel que agora eu sei com quem tá, e eu vou, pelas minhas mãos, matar o Sauron, dessa vez, de uma vez por todas. E aí a Galadriel fala o que tá todo mundo vendo, só que a gente sabe que lá a gente não, as pessoas lá dentro, os seres lá dentro não tem essa percepção, que é isso que o Sauron quer. Ele quer que você leve o exército pra ele e ele vai te matar. E aí, né, ela fala: você está mordendo a isca. É muito boa essa fala do Adar. Eu vou fazer o Sauron sufocar com a isca. Isso é mais a raiva do Adar por tudo que ele passou na mão do Sauron e também um pouco de arrogância dele achar que realmente ele pode com o Lorde das Trevas. Essa será, sim, a destruição do Adar, que provavelmente vai de base ainda nessa temporada pelas mãos do próprio Sauron, porque isso precisa acontecer para o Sauron obter o exército dos orcs para ele próprio. E aí sim ele terá um exército, ele terá forças, terá bucha de canhão para aprisionar a Terra-média em Eras de Trevas. E aí nós passamos para Númenor, depois a gente vai voltar um pouquinho para o Adar e para essa situação do ataque a Eregion, mas chegamos em Númenor, que aqui também tá rolando uma paradinha Game of Thrones como sempre, mas com o Elendil sendo mais Ned Stark impossível. Até o tom de voz dele soa com o tom de voz do Ned Stark, essa honra inabalável dos Stark que fez com que o Ned perdesse a cabeça na primeira temporada de Game of Thrones, é o que o Elendil mostra aqui. Ele foi a julgamento e ele poderia ter o perdão se ele jurasse ao Ar-Pharazôn, o que ele não faz porque ele é honrado demais para isso, né? Algo que o Ned Stark fez basicamente igualzinho a ele, acabou perdendo a cabeça. No caso do Elendil, ele não perde a cabeça, mas quase, né? E o negócio interessante aqui é que a gente vê que o Pharazôn, ele tá meio incerto com essas situações, porque ele sabe da importância do Elendil e ele queria o Elendil pra perto dele. Só que as merdas que o filho dele fez no episódio anterior fizeram com que ele tivesse que julgar o Elendil perante ao povo, né? Então é algo que ele não queria fazer. E quando o Elendil vai pra cima dele e aponta ele como traidor, é uma cena muito foda, muito da hora.
ele fica meio assim depois de prender o Elendil, porque ele perdeu uma pessoa que poderia se aliar a ele, poderia ajudar a ele, ou poderia ser uma oposição mais amena. Você não enfrenta essas oposições. Quem fez isso foi o idiota do filho dele, que vai acabar virando um Nazgûl no futuro, né? Por quê? Porque é um burro e acabou prejudicando o pai. Basicamente o que o Joffrey fez, prejudicando a Cersei lá na época, quando ele manda decapitar o Ned Stark. A diferença aqui é que quem fez a cagada é uma pessoa e quem tinha o poder pra decidir é outra, né? Porque se o Kemet tivesse o poder pra decidir o futuro do Elendil, ele também mataria o Elendil, assim como o Joffrey fez com o Ned Stark. Mas o paralelo aqui é muito impressionante. Tudo que o Elendil fala soa muito como Ned Stark, o tom de voz e tudo mais, então eu gostei bastante. E aí eu pude me identificar um pouquinho mais com esse personagem, que eu tava sentindo falta da gente se identificar mais com o núcleo de Númenor. Mas aqui a Míriel e o Elendil já estão me conquistando assim por completo. E uma coisa interessante é que a gente vai vendo o Elendil mais como essa oposição, sem medo de colocar a honra dele perante todo mundo, sem medo das consequências que essa honra podia trazer. Isso mostra porque milênios depois o Aragorn segue sendo conhecido como herdeiro de Elendil, né? Bem legal a gente ver como que uma lenda está sendo criada aqui. E aí nós passamos pro estranho e mais pistas de que ele é Gandalf. Ele tá lá, ele teve uma visão da Nori em perigo, ele quer salvá-la, ele tá conversando com o Tom Bombadil, e o Tom fala pra ele sobre o fogo secreto, que é basicamente o poder da criação usado pelo deus único Ilúvatar. E talvez eles usem esse fogo aqui pra dar visões ao estranho ao longo do caminho, pra ele ter um pouco de noção de qual local ele deve ir. Ou seja, se esse fogo vai ser usado para esse propósito, a visão da Nori indica que ele tem que ir até a Nori. Então basicamente o fogo seria um sinal divino para o que eu devo fazer, qual escolha eu devo tomar. O Tom Bombadil tá ali, também para fazer o seu próprio serviço em relação a direcionar o estranho, mas as visões que são diretamente da divindade máxima também funcionam para isso. E o estranho fala sobre dominar este fogo, né? Só que aí o Tom fala que é o contrário. Não há como você dominar este fogo, você tem que servi-lo. E servir o fogo é algo que o Gandalf cita também em Senhor dos Anéis. Então isso dá uma nova implicância para o estranho acabar se tornando o Gandalf, porque o Tom fala pra ele, você não tem que controlar o fogo, você tem que ser servo do fogo. E o Gandalf depois chega a falar que ele serve a esse fogo, né? Então são mais coisas aí que vão alimentando essa teoria, mas eu começo a acreditar. A gente tem que esquecer a ordem que os Starry chegaram na Terra-média, tem que esquecer tudo isso, porque a série tá mudando algumas coisas, tá? Então estes pontos a gente meio que ignora, mas eu começo a suspeitar um pouco que ele possa ser o Saruman, porque o Saruman esteve em Hum, que é onde ele tá, o Gandalf nunca foi pra lá. E o Saruman era visto como o melhor que nós temos, Saruman o branco, né? O melhor dos Starry para combater o Sauron. Por isso que a virada do Saruman é uma parada tão chocante, né? Ele ser corrompido também por Sauron, pelo Anel. E isso é o que eu falei no vídeo que eu falo que não fazia sentido o Mago Sombrio ser o Saruman, justamente porque se ele for o Saruman, a virada dele pro lado sombrio já não é nenhuma surpresa, né? Porque ele já estava basicamente inclinado para lá. Agora, se você transforma o estranho no Saruman, seria muito foda. E aí sim, mesmo que sejam obras separadas, diferentes, universos, realidades diferentes, a gente teria uma conexão maior e um impacto maior da virada do Saruman. Porque a gente veria ele como esse ser de bondade extrema no começo, sendo representado por essa jornada inicial do estranho. E depois viríamos essa virada dele como algo ainda mais chocante. O Saruman tinha assim seus problemas de ciúme, de autoritarismo e tudo mais, desde quando ele chegou na Terra-média, mas ele ainda era um servidor do bem, né? Ele quis ir para a Terra-média para proteger o povo, para salvar todos ali das garras do Sauron. Então a virada dele ainda foi impressionante e eu gostaria de ver esse tom mais ameno do estranho, que não combina tanto com o que o Saruman é descrito quando ele chegou, né? Porque ele era assim o líder dos Starry, ele era o mais foda, ele tinha um pouquinho de ciúme do Gandalf e tudo mais, mas seria interessante justamente para aumentar um pouco do peso da virada dele em uma outra obra que, de novo, não tem nada a ver cronologicamente falando. Não é que a série é um prequel dos filmes, não, tá? Eles são obras diferentes, são adaptações diferentes da mesma obra. Isso poderia funcionar basicamente como Clone Wars funciona em relação à virada do Anakin. Quem assiste só os 3 filmes de Star Wars, episódio 1, 2 e 3, você fala, porra, tava na cara que o Anakin ia virar pro lado sombrio. Só que se você coloca entre os episódios 2 e 3 Clone Wars, a série animada, você fala, caralho, você chora com a virada do Anakin, você sente mais o peso, né? Então isso faria com que a gente sentisse mais o peso da virada do Saruman, vendo ele como o estranho aqui,
tá? Só que eu ainda acho que tá tudo caminhando mais para ele ser o próprio Gandalf, não um dos Magos Azuis. E aí vão mudar também essa parte da localização, o Gandalf também esteve em Rum e tudo mais. Coisas que a série pode mudar porque ela está adaptando, já fez algumas alterações aí e vai continuar fazendo. Essa parada dos Star e a ordem que eles chegaram e tudo mais já tá mudada, tá? Todos eles chegaram com a aparência de um velho senhor ali. E o Estranho não tem essa aparência, né? Então, eles vão alterar muitas coisas. Eu sigo acreditando que vai ser o Gandalf, porque eles ficam deixando isso cada vez mais na cara agora com esse servo do fogo. Mas eu gostaria mais que fosse o Saruman, justamente por conta do peso da virada dele no futuro. E aí quando o Tom Bombadil tá falando pra ele, ó, você tem que escolher o seu cajado e tal, e tudo mais. E ele fala, não, mas eu vi a Nora em perigo, eu vou lá ajudar ela, depois eu volto. Ele, não, você não pode voltar. E aí o Tom Bombadil tenta convencer o Estranho a ficar ali e procurar o cajado da maneira mais insensível possível, basicamente dizendo, a Nori pode morrer, ela tá em perigo, mas tem gente que tem que morrer mesmo, né? Às vezes acontece, né? Eu achei isso... E ele repete uma frase que o Gandalf usa em um contexto muito diferente, muito mais sensível em Senhor dos Anéis. Então, essa parte eu fiquei meio, caralho, o Tom não é... Calma, né? Não é assim não. Mas beleza, né? Vida que segue, muito provavelmente o Estranho vai salvar a Nori. E por isso que ele vai ser a pessoa certa para combater este grande mal que está crescendo na Terra-média. Porque ele escolheu salvar a pessoa ao invés de buscar poder. O grande erro do Mago Sombrio foi buscar poder e ele tá querendo buscar cada vez mais poder. Por isso que o Tom se arrepende. Até essa fala insensível do Tom pode ter sido uma forma dele de tentar induzir o Estranho a buscar poder para dificultar a ação do Estranho de ir atrás da Nori. Por quê? Porque quando o Estranho for atrás da Nori, ele vai falar, não, esse cara é bom mesmo. Tá? Então talvez ele também queira, ele esteja assim, faz mais sentido ele estar em sintonia com a visão que o fogo deu ao Estranho do que ele estar de um ponto e o fogo estar do outro, lembrando que muito provavelmente os dois são crias diretas do Deus Único Ilúvatar, então eles têm o mesmo propósito, que é fazer com que o Estranho vá salvar a Nori, não buscar o poder através do cajado. E agora nós chegamos em Khazad-dûm, que nós temos também uma outra relação que parece muito com algumas relações que nós temos nas Crônicas de Gelo e Fogo. Daqui a pouco eu chego nisso, mas primeiro, eles estão trampando pra caramba, estão minerando pra caramba lá, tem ouro transbordando nos pés do Rei Durin, tem ouro transbordando Khazad-dûm, eles estão mais ricos do que nunca, explorando onde não deveriam explorar. Enquanto isso, a gente vê o Durin filho chegando pra conversar com o pai, mas na verdade quem chamou ele foi o Anatar. O Anatar já chegou ali porque o Celebrimbor tinha falado, a gente tá sem Mithril, a gente precisa de mais Mithril, e ele foi buscar. Então ele começa a falar com os Durin ali sobre o Mithril. O Durin filho segue seguindo muito bem a descrição de fábrica que o Aule, que é o Valar que criou os anãos, deu pra eles, de ser essa oposição ao mal, deles resistirem mais a essas tentações, a essas manipulações do mal. Por isso que eu não tô gostando tanto da forma fácil com que o Durin pai foi manipulado pelo anel e tudo mais, mas tudo bem, é algo que pra trama engrandece. Só que o Durin filho não, ele não cai no papinho do Anatar, e aí o Anatar fala, eu preciso de Mithril, o Durin pai fala, não. O Anatar chega até a oferecer algumas riquezas, sei lá o que era aquilo que ele queria, ele falou de madeira, depois ele fala algo maior, né? E aí o Durin pai fala, não, por quê? Não é porque ele tá sendo consciente. Por um momento eu falei, ele tá resistindo às tentações do anel, ainda bem e tudo mais. Mas não é por isso, não, é porque ele está sendo ainda mais ganancioso do que o Anatar talvez esperasse. Antes do Anatar ir embora dali, ele vê o Balrog nas chamas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele sentiu a presença do Balrog e sentiu que a escuridão está chegando maior do que nunca em Khazad-dûm. Na primeira temporada, o Rei Durin, já falei isso no vídeo da semana passada, falou, não escava muito baixo porque tem merda aí. Não é pra escavar Mithril porque dá merda, tá? E agora ele falou, mano, vamos escavar baixo sim. Quem foi que mandou não escavar? Aí o próprio Narvi falou, foi você. Aí ele, não, escava sim. E no episódio anterior, a Disa escutou um barulho lá nas profundezas, que é provavelmente este Balrog. Quanto mais eles escavam, mais eles abrem pro Balrog sair. A hora que o Balrog sair vai dar merda. E foi isso que o Anatar viu no fogo. Ele viu que tem um Balrog ali que está prestes a sair, e essa ganância dos anãos será a ruína deles próprios. E o Durin não tá vendo nada disso, o Durin pai. Né? Então o Anatar vai embora, meio contrariado, mas depois ele rouba Mithril, né? A gente vê no final do episódio. E o Durin fala pro filho dele, a gente vai usar esse Mithril pra fazer arma pra lucrar com a guerra. E ele fala, mano, você tá maluco? Tira esse anel aí. E aí nós temos dos diálogos mais incríveis, uma das falas aqui mais incríveis do episódio, que é quando ele fala, não, o anel me pertence. E aí o Durin filho fala, não, você pertence ao anel. E aí eles têm uma tretinha, e quando eles se enroscam ali pra lutar, a gente escuta um barulho, que é o anel de novo entrando em cena, usando as suas habilidades.
e o Durin pai consegue jogar o Durin filho longe, mostrando uma força que ele provavelmente não tem. A gente sabe que os anãos são fortes, mas entre eles ali o Durin filho deveria talvez prevalecer, né? E aí o anel amplifica a força do Durin pai, que consegue jogar o filho pra longe. E agora nós chegamos naquela relação que eu disse que é parecida com a que a gente tem nas Crônicas de Gelo e Fogo. Porque o Durin tá conversando com a Disa e ele fala, mano, é meu pai, não sei o que. Aí ela fala, ele é um pai pra mim também, só que a gente sabe que a pessoa que tá reinando tá enlouquecendo. Ele não é um bom rei pro nosso povo. E o Durin, como príncipe herdeiro, ele precisa agir, né? Algo basicamente aconteceu nas Crônicas de Gelo e Fogo com o Rhaegar Targaryen e o pai dele, Aerys, o Rei Louco, né? Porque nos livros, quando a gente vai lendo, a gente percebe que chegou um momento que o Rhaegar percebeu que o pai dele não estava muito bem, não saía mais, e as pessoas começaram a falar, Rhaegar, você tem que assumir logo, você é o príncipe e tudo mais. Não é que o Rhaegar não gostasse do pai dele e estivesse conspirando pelas costas do rei Aerys. É que o Rhaegar sabe do peso, ele está preocupado com o pai, ele está preocupado também com essa loucura tomando conta do pai dele, e ele precisa agir de alguma forma. Ele tem deveres como filho, mas tem deveres como príncipe também, e nesse ponto ele estava levando os dois em conta com muito pesar em um conflito interno muito grande, que é basicamente o que o Durin está passando. Agora, ele tem que ir contra o pai dele porque ele sabe que o pai dele está fora da sua sanidade mental, né? Mas ainda é o pai dele. Então é basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Rhaegar, está acontecendo com o Durin agora, e é bem legal. E aí depois eles bloqueiam as minas lá, ele e a Disa usa a cantoria dela para convocar morcegos e espalhar ali os escavadores que estavam sendo liderados pelo Narvi, e eles vão bloquear ali para tentar impedir ao máximo essa escavação, né? É bem interessante ela usar essa música para isso, porque a gente sabe que essas cantoras, elas meio que têm uma relação com a natureza, né? E ela usa isso mais uma vez, dessa vez de uma forma diferente. Elas cantam geralmente para achar brechas para escavar, o que não estava funcionando. Agora ela usa para convocar os morcegos. Então, se você souber o timbre perfeito ali, você consegue fazer diversas coisas com essa voz. Eu gostei da solução. E agora em Númenor, o Elendil vai ser julgado pelos deuses. Então eles vão, como a gente viu na cena anterior lá pelo livro, eles vão convocar essa criatura marinha gigante para fazer o julgamento dos deuses. Se a pessoa for pro mar e morrer, morreu, foi julgada culpada. Se ela sobreviver, ela é inocente. E aí o Elendil tá lá pronto para esse julgamento dele, e chega a Miriel e ela fala, a traição dele foi em meu nome, quem deve ser julgada sou eu. O Ar-Pharazôn não gosta muito disso, mas o cara fala, a gente tá seguindo a tradição. Eles pregaram isso perante o povo todo, vamos seguir as tradições dos fiéis, né? Então eles têm que manter a tradição, isso está correto. E aqui nós temos nuances interessantes. O povo mesmo que apoiou Pharazôn para ser o novo rei de Númenor está com medo da morte da Miriel, eles ainda têm um carinho pela rainha usurpada, né? É bem legal isso daqui. E o Pharazôn sabe do risco disso tudo, né? Por isso que ele fica meio desgostoso com todas as situações que estão acontecendo aí. Ele tá se deixando levar pelas cagadas das pessoas que estão abaixo dele, né? E aqui não é diferente. Ele fala, tá bom, que seja. Se a Miriel morresse, acabava a oposição pra ele. Não teria mais quem tomasse o trono dele. Só que se ela voltasse, meu amigo, ó... E aí ela vai, essa criatura puxa ela, olha pra ela e ela volta. Agora ela teve de novo a bênção dos deuses para governar, só que dessa vez uma ainda mais escancarada. No episódio da coroação dela, a águia veio para abrilhantar a coroação da Miriel, falando que os deuses estavam sim concedendo a Miriel esta graça e julgando-a como uma rainha que seria boa. Só que o povo foi manipulado para entender que a águia estava ali em menção ao Pharazôn, né, e acabou deixando ele usurpar o trono. Agora a criatura jogou a Miriel de volta. A criatura marinha permitiu que a Miriel vivesse. Não dá pra você falar que isso foi pro Pharazôn, né? E aí quando ela já levanta, o Elendil chama ela de Tar Miriel. É aquilo que eu falei dos nomes no episódio anterior. O Ar-Pharazôn significa Alto Pharazôn, mas negando todas as origens élficas em relação com os elfos que Númenor tem, tá? E o Tar Miriel acolhe essas origens, essa relação com os elfos que eles têm. O pai da Miriel também era um Tar, inclusive o Elendil cita ele antes aqui. E é bem interessante a gente ver essa nomenclatura, a forma, esses termos aí, a forma como que eles dizem muito sobre as pessoas, sobre os líderes de Númenor. E aí o povo já começa a aplaudir Miriel e agraciá-la como sim rainha, agora vendo mais uma vez, dessa vez ainda mais escancarado, que os deuses escolheram ela para governar, e o Pharazôn aí, né, já era.
Nisso o Pharazôn apela pro Palantir, ele vai lá ter uma visão e ele vê o Halbrand. Ele já conhece o Halbrand que estava em Númenor na primeira temporada. Não sei se ele ficou puto, não sei se isso indica que ele vai acabar sendo um dos portadores do anel. Mas ele viu só caos, destruição, e o bem interessante é que as visões da Miriel e as visões do Elendil, elas são visões claras. Ele viu uma cena dele indo embora, a Miriel também vê as coisas como elas estão acontecendo. Agora o Pharazôn não, ele vê uns shots assim, ele vê umas ceninhas, e ele tem que interpretar, e vai acabar fazendo cagada, né? Então, aparentemente, as visões, elas têm os seus escolhidos também. Alguém que vê algo com mais clareza, alguém que vê algo mais subjetivo para tomar uma decisão e fazer, obviamente, cagada. E aí nós voltamos para Eregion no final do episódio, com o caos acontecendo, os orcs chegando ali para invadir tudo, e o Celebrimbor escuta o caos, né? Mó gritaria, e ele vai para lá. Ele vai ver, porque na verdade ele que é o líder dali, né? E tipo assim, ele deixou esses assuntos pra lá pra focar na Forja dos Anéis, mas essa gritaria não é normal. Ele vai ver, aí o Anatar tenta impedir ele de ver, porque sabe que aí ele não forjaria os anéis, né? E ele quer que o Celebrimbor forje os anéis. E o Celebrimbor enfrenta o Anatar faz ali, conjura uma ilusão, e o Celebrimbor vê tudo lindo, tudo maravilhoso, a estátua de Fëanor, o Anatar dá pra ele o martelo de Fëanor pra ele forjar os anéis, fala que os anéis irão superar as criações de Fëanor, que é o vô do Celebrimbor, que criou os Silmarils, né? Então o Celebrimbor vai ficando com esse ego todo inflado e volta. O Celebrimbor dá umas paradas, umas olhadas pra trás, como sabendo que tem algo estranho. Ele sabe que ele ouviu os gritos, ele sabe que tem algo estranho, ele sabe que o som que ele estava ouvindo quando ele estava dentro e o som que ele estava ouvindo e o cenário que ele viu quando saiu não correspondem, não batem. Mas o que acontece? No começo do episódio, o Anatar fez com que o Celebrimbor desconfiasse do próprio julgamento, né? Então aqui ele simplesmente acredita no Anatar e entra. O Anatar vai olhar a guerra, vê que os orcs que ele queria estão chegando, então sim, o Adar mordeu a isca e agora ele já tem os anéis manipulando os anãos. Ele já tem a forja dos anéis dos homens que está acontecendo e o exército chegou de bandeja para ele aumentar ainda mais a sua influência sombria na Terra-média. Aí você se pergunta, mas agora que o ataque vai começar e que ele vai ser revelado, como que o Celebrimbor vai forjar os anéis dos homens aí, porque ele nem começou? E aí o teaser do próximo episódio mostra isso, mostra que ele vai forçar o Celebrimbor a forjar. Ele fala, forja essa porra, senão eu vou matar todo mundo. E aí o Celebrimbor vai acabar forjando esses anéis, que são os anéis que o Sauron ainda precisa para ter controle sobre os homens. Ele já tem controle sobre os anãos, ele já tem controle sobre os orcs, né? Só precisa matar o Adar para isso. Os elfos continuarão como essa oposição e ele precisa de controle sobre os homens. Os homens que serão os portadores dos anéis depois se tornam os Nazgûl, que a gente vê como aqueles dementadores, só que do mundo de Senhor dos Anéis. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui. Semana que vem tem o penúltimo episódio da temporada, que vai ser a Guerra Absoluta, todo mundo chegando nesse mesmo ponto. E é isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.